Então, sobre eleições aqui no Brasil no ano que vem, provavelmente as eleições mais importantes da história do país. Eu acho difícil a gente pensar em outra eleição que fosse tão determinante para o nosso futuro, né? A gente pode, infelizmente, dar um passo gigantesco atrás, né? Um retrocesso inacreditável, andar contra o curso da história, contra o que deu certo, o que dá certo no mundo inteiro. Então, vamos falar de voto auditável, né? O deputado Felipe Barros apresentou nesta semana um parecer favorável à PEC do voto impresso em sessão da Comissão Especial da Câmara, criada para analisar esse projeto, né? O voto impresso auditável tem inimigos poderosos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atuou nos bastidores para organizar um encontro de líderes partidários contra nada além disso, mais transparência nas eleições. Vou começar então pelo Constantino. Constantino, eu tenho aquela expressão chiliquito, é a mistura de chilique com faniquito. A gente já viu o presidente do TSE, ministro Barroso, Alexandre de Moraes, todo mundo se unindo contra nada além de mais transparência, né? Estão falando de liberdade, mais democracia, que é o voto auditável. Só Brasil, Bangladesh e Butão, no mundo inteiro, tem voto eletrônico sem a possibilidade de auditar uma eleição. Vamos lá. BBB. Pois é, BBB. olha só, a postura do TSE, do ministro Barroso, agora do Alexandre de Moraes, aí que teria se articulado com partidos, ela por si só já joga mais lenha nessa fogueira da desconfiança, que é legítimo, né? Porque só o Brasil e poucos países adotam isso e países com muito mais capacidade tecnológica rejeitam. Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Alemanha. Ninguém pode achar que a nossa urna tem a mesma idade aí do Walkman, sei lá o quê. Aliás, o relator Felipe de Barros fez um relatório muito bem feito, mais de 100 páginas, e mostrou, né? Mostrou os equipamentos que foram criados à época da nossa urna, né? Aquele telefone, primeiro celular, tijolão e por aí vai, disquete, que a garotada nem sabe mais o que é, né? Vai achar que é um pendrive esquisito. Então, olha só, 25 anos atrás, né, o Brasil tinha essa urna. Os Estados Unidos não adotam o mesmo sistema por falta de capacidade, e o Barroso vai falar em inglês e em espanhol, que é o melhor sistema do mundo, como ele tem dito, basicamente repetindo la garantia sou eu, não dá para levar a sério, né? Então nós estamos falando aqui de uma questão de confiança, e democracia precisa de confiança. Por si só, Lacombe, isso já é grave. Se 1/3 mais ou menos da população desconfia, tem que mudar, tem que apresentar alguma solução, porque senão a democracia está morrendo, né? E em vez de fazer isso e atender essa demanda, eles ficam repetindo de forma insistente e muito pouco transparente, que é confiável e ponto final. A deputada Bia Kicis, que é autora também do projeto, ela saiu da reunião com a turma do TSE convencida de que o voto é tão sigiloso no Brasil que é sigiloso até para o eleitor, né? Você não tem a garantia de quem recebeu o seu voto, de fato, foi computado para ele. E isso está no cerne do problema aqui que estamos debatendo. O voto não seria cédula, não seria um voto impresso. Tem muita gente fazendo desinformação nesse sentido para enganar, né? Ele cairia numa urna, mas você pode ter auditoria depois, ou seja, verificar depois do ponto de vista manual, né? E você pode olhar também visualmente ali que o número que apareceu na sua tela e a imagem corresponde a quem realmente recebeu. Então, nós estamos lidando aqui com uma coisa muito estranha, que é essa postura. E veja, estão criando uma narrativa, aliás, essa é outra palavra, né, da moda e que seria a antítese do nosso tema central da liberdade, são as narrativas, né? E nós estamos com uma narrativa agora de que isso é uma tentativa de golpe bolsonarista. Veja, primeiro, Bolsonaro venceu, assim como a deputada Bia Kicis venceu, foi eleita, e eles defendem isso há anos, não é agora para a eleição do ano que vem. Segundo, isso é uma bandeira do PDT, do Ciro Gomes, o João Amoedo, do Partido Novo, defendia. Quem está mudando são eles agora com essa narrativa, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro está na mesma página, né? O PSDB tentou fazer uma auditoria com especialistas em 2014, que teve um resultado esquisito, parou o sistema, depois voltou, a Dilma estava na frente, e eles não conseguiram. A conclusão dita pelo seu líder à época, deputado Carlos Sampaio, é de que não dava para auditar, não dava. Então, eles também, tucanos, eram favoráveis a essas mudanças. E agora, de repente, está todo mundo se articulando, chamando isso de alguma paranoia ou narrativa golpista do bolsonarismo, para vetar, para bloquear
maior transparência ao sistema. Eles, agindo dessa forma, estão apenas conseguindo que todo mundo fique ainda mais cabreiro em relação ao que está acontecendo nos bastidores. Ana, e o voto auditável já foi um clamor de partidos de esquerda também aqui no Brasil, né? Muitos mudaram de ideia. O próprio Ciro Gomes, né? O próprio Ciro Gomes empurrava, né, essa pauta aí, e agora tudo se mistura em relação ao presidente Jair Bolsonaro. E eu falo sempre, essa pauta não é do presidente Jair Bolsonaro, essa pauta é do povo brasileiro. O Constantino colocou muito bem, parece que nós aqui nos Estados Unidos, nós estamos 2 anos à frente do cenário político, né? A gente sempre tem que fazer o disclaimer que não estamos comparando Bolsonaro com Donald Trump, mas o cenário pré-eleitoral, o cenário pós-eleitoral, a gente vê que é muito parecido, tanto na eleição de 2016 aqui com o Trump, como na eleição de 2018 no Brasil com Bolsonaro. Então, a gente vê que o cenário é muito parecido, as falácias, as mentiras, as narrativas, a forçação de barra dessa imprensa militante hoje, que o Fiuza coloca muito bem, né, que infelizmente se perdeu aí com tantos pompons de torcida na mão, estão completamente perdidos, né, os pompons fecham ali, bloqueiam a visão, não conseguem enxergar mais nada, é uma imprensa opinativa apenas, não é mais factual. Obviamente que existem jornalistas aqui, nós vamos sempre dar a nossa opinião, mas também a nossa opinião embasada nos fatos, né? Os fatos, eles são únicos, eles não têm lado, não têm ideologia, eles são o que são. E, infelizmente, essa imprensa de pompom na mão hoje está embaçando tudo, mas as pessoas estão ligadas, Lacombe, e eu acho que essa pauta ela sai da esfera do presidente. Uma coisa que é importante a gente sempre esclarecer para quem nos assiste no Brasil é sempre aqui nos Estados Unidos, esse federalismo, essa autonomia que a gente fala dos estados, ela também existe nas eleições. Então, não tem como a gente comparar Brasil com os Estados Unidos, porque tem estados que usam as urnas eletrônicas, como aqui na Califórnia, tem estados que usam a cédula de papel. Então, cada estado decide como vai ser a sua eleição, não tem como a gente comparar. O que nós presenciamos é que houve indícios de fraude tanto nas urnas eletrônicas quanto na votação ali de cédula, por causa exatamente do presente de Deus, que a Jane Fonda disse, né, a pandemia, a Covid-19, que aí favoreceu exatamente o voto pelo correio. Agora, uma coisa importante que a gente tem que colocar na nossa pauta no Brasil também, Lacombe, que nós vivemos aqui, o Constantino vai lembrar disso, a gente tem que continuar martelando nessa pauta do voto auditável, sem deixar que eles empurrem a falácia de estamos retrocedendo para o voto na cédula. A gente precisa dizer, não é. A gente quer mais uma camada de transparência e de proteção. Continua a urna eletrônica, mas nós queremos mais uma camada de proteção. Mas não apenas isso, viu, Lacombe? Precisa também da contagem sob escrutínio público, porque aqui nos Estados Unidos, nós vimos na Pensilvânia, por exemplo, onde os grandes centros de contagem, os democratas e republicanos autorizados, os oficiais que podiam ir lá acompanhar a contagem, os republicanos foram proibidos de entrar em alguns centros. E não apenas isso, colocaram tapumes nas janelas de vidro para que nada pudesse ser acompanhado do lado de fora. Então, a gente tem que também pedir não apenas o voto auditável, mas também sob escrutínio público. Precisamos ter os oficiais, os olheiros do povo dentro, registrados dentro, ajudando nessa contagem também. Para finalizar, Lacombe, eu recomendo todo mundo a ler esse relatório do deputado Felipe Barros. Ali é um relatório extremamente detalhado sobre as urnas eletrônicas, tem todos os pontos, todos os argumentos, inclusive a opinião de 27 especialistas técnicos em urnas eletrônicas, e eles são unânimes em falar que o nosso sistema não é 100% seguro, as urnas não são invioláveis.
Só usa para pegar mais um um... gancho nisso que a Ana disse, só para pegar um gancho Por favor. rapidinho, a questão de o escrutínio público é fundamental, porque eu lembro da frase do Stalin, né? Que a Jandira Fegali andou enaltecendo esses dias, mas o Stalin dizia, não me importo muito com quem vota, não, me importo com quem conta o voto. Isso é que é importante. Pois é, Fiuza, esse é um debate também que tentam, né, barrar esse debate sobre o voto auditável. Né? Por que tanta ojeriza ou tanta revolta, né, contra a possibilidade de ter votos auditáveis? A gente viu, né, Lacombe, os ministros da Suprema Corte saindo em campanha, uma campanha desvairada contra esse aprimoramento do sistema eleitoral. Se isso não é suspeito, não sei mais o que seja. Né? Estão em campanha, se reunindo com políticos, com líderes partidários de oposição. Né? Agora, eu quero dizer ao nosso espectador do 4x4 o seguinte: companheiro, companheira, a democracia está indo para o brejo. O que aconteceu nos Estados Unidos da América é muito claro, está na cara. Bagunçaram e quebraram uma representação democrática, com todas as indicações de fraude eleitoral. Isso não posso dar essa sentença, mas os indícios são transbordantes e não foram avaliados devidamente, né? Não foram a termo na apreciação da justiça norte-americana. Então, eu devolveria para você, Lacombe, te fazendo duas perguntas. Né? Bom, pensar aqui na Suprema Corte. Né? A Suprema Corte reabilitou eleitoralmente o maior criminoso, o criminoso mais importante e mais nocivo da história do país, que é o Luiz Inácio da Silva, né? Que depenou o país num assalto proverbial demonstrado pela Operação Lava Jato, condenado a mais de 20 anos de corrupção, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, de prisão. Ele foi solto por esse mesmo STF num casuísmo. Né? A manobra para reabilitar politicamente o Lula é tosca, meus amigos. Essa manobra é tosca. É uma coreografia. É você alegar algo que o próprio judiciário brasileiro já tinha reconhecido as competências das instâncias julgadoras no processo do Lula. Veio aquele relatório do Fachin, o plenário aprovou e ele foi reabilitado no passe de mágica. Né? Então, este mesmo país, né, que está tratando com trivialidade, eu posso dizer, né, o ladrão, maior ladrão, né, da nação, como um candidato e muitos esclarecidos e educadinhos né, intelectuais, tratando isso como se fosse uma saída democrática, né? Esse mesmo país, aí na conjunção que nós estamos aqui também observando, de mídia, etc., ele ignorou uma manifestação que talvez tenha sido esse, como fato isolado, o que mais me impressionou na minha carreira. No dia 1º de maio de 2021, o Brasil foi para a rua, aos milhões de pessoas, defendendo a liberdade, principalmente, contra os tiranetes, contra as medidas supostamente de segurança sanitária e, em parte, evidentemente, apoiando o presidente da República, ou porque são eleitores do presidente, ou porque reconhecem, identificam no presidente aquele que está afirmando, defendendo esse tipo de liberdade. Pois bem, isso não saiu no jornal, companheiro. Uma manifestação de milhões de pessoas num 1º de maio histórico, no país inteiro. A imprensa ignorou esse negócio. Vocês têm alguma dúvida de que a democracia está indo para o brejo, ou pelo menos tem gente querendo levá-la para o brejo? Então, eu queria fazer essa pergunta para você, Lacombe. Você compraria um carro usado de uma corte que presidirá, né, porque o Tribunal Superior Eleitoral é praticamente uma derivação, né, do STF, o presidente é ministro do STF, você compraria um carro usado
desta corte, deste árbitro do processo eleitoral, que reabilitou o maior ladrão do país? Não compraria de nenhum dos 11 juízes da Suprema Corte, de maneira nenhuma, e muito menos do Lula. Daí eu queria fazer um comentário rápido, porque aqui eu sou mais um passador de bola, né? Essa faxina geral que o STF faz na ficha criminal do Lula, ela não vai tornar o Lula uma pessoa honesta absolutamente, né? As pessoas que querem acreditar nisso, de alguma forma, né, elas, bom, vai lá, elas não ouvem, não veem, não pensam. Mas o Lula não vai se tornar uma pessoa honesta, a mais honesta do mundo, como ele, né, ele próprio se intitula, e não vai o tornar competente, porque basta olhar o que ele tem defendido, né? Romper teto de gasto, né, imprimir dinheiro, mais Estado, e fala bem do Partido Comunista Chinês, esse brutal Partido Comunista Chinês, né? Porque lá o governo tem poder e as pessoas obedecem. Então, estejam muito atentos a isso, é algo inacreditável.